O tema de hoje sobre a obesidade toca bastante na questão da minha história, né? Da minha história pessoal, porque eu fui uma criança obesa na realidade. Por volta dos meus 9, 10 anos de idade ali, antes da primeira, antes da menarca, né? Não da primeira. Eu já pesava 87 quilos. E o que que, na realidade, a obesidade e as suas emoções têm aí em comum, né? O que que a gente pode observar desse tema? É porque, e ao longo do processo você vai entender o que que eu vou falar aqui, né? Mas o peso, ele também é uma função de trauma do nosso corpo, né? O peso, ele não é só uma questão de compulsão alimentar. Ele envolve questões emocionais muito profundas, até porque fisicamente ele acaba desenvolvendo três funções diferentes para o corpo. Mentalmente, o corpo passa a pensar que quanto maior é o peso, mais a gente tem força. Mentalmente, o corpo também começa a pensar que quanto maior é o meu corpo, mais eu me protejo. E mentalmente e emocionalmente, o corpo também começa a pensar que quanto maior é o meu peso, as pessoas conseguem me ver, eu consigo visibilidade. Nossa, Van, mas não é uma visibilidade negativa, porque aí você vai estar ali sendo, né, uma pessoa mais gorda, mais fora da estética, mais fora dos padrões e tudo mais? Sim. E por que eu tinha essa conexão com o peso físico na minha infância? Obra da minha criança ferida, obviamente. E lá atrás fazia sentido esse peso, esse excesso que eu tinha, porque eu queria ser vista. No meu ponto de vista, ninguém me enxergava lá atrás. Isso era a consciência que a minha criança tinha, mas não era a realidade que ela vivia, porque o que ela queria é que as pessoas, abre aspas, meu pai e minha mãe, me vissem, porque ela não achava que ela era vista pelos meus pais. Lembra que eu já falei aqui sobre a questão das linguagens do amor? A minha linguagem do amor, a principal, é tempo de qualidade. E os meus pais, eles não tinham tempo, porque eles trabalhavam muito. Hoje eu falo isso de um lugar muito tranquilo, mas a minha criança não via isso com tranquilidade. Ela não via essa questão de trabalho como algo positivo, porque ela queria, na realidade, o pai e a mãe lá sentados jogando War, jogando o jogo da vida, que eu gostava de jogar, jogando stop, né? Brincando de qualquer outra coisa. E ali eu trouxe toda essa necessidade de visibilidade para o meu corpo. Eu não era uma criança que comia compulsivamente, nunca fui esse tipo de pessoa. Mas o substancial que eu comia fazia o meu corpo engordar muito rapidamente. Passei pelo processo de ir para o endocrinologista receitar as fórmulas de medicamento. Tomei insulina sem estar deprimida, tomei fluoxetina sem estar deprimida. E aí entrei na pré-adolescência ali, junto com todo aquele turbilhão hormonal que a gente já recebe naturalmente, com esse impacto dos medicamentos para emagrecer. Porque meus pais não queriam que eu fosse uma adulta extremamente obesa e debilitada. Mas, na realidade, essa punição que eu dava para o meu corpo, fisicamente, era essa ferramenta emocional que eu queria. Eu acabei sendo vista pelos meus pais.
mas pelos motivos errados, não pelo motivo que eu realmente gostaria de ter sido vista, pela criança que eu era, pela filha que eu era. E aí é que entra esse ponto da questão emocional. A obesidade e as emoções, elas estão muito interligadas. Elas estão muito recepcionadas. Trago um outro exemplo, saindo aqui da minha esfera, mas isso também aconteceu depois, na época do meu casamento, na realidade, se eu for parar para pensar, que foi quando eu voltei a engordar novamente bastante. Às vezes esse peso serve de proteção. Proteção do quê? Ou a proteção dentro de um relacionamento onde a pessoa com quem você está, ela é bastante ciumenta, excessivamente ciumenta, e aí quando o seu corpo engorda, você tem aquela ilusão de que ninguém mais vai olhar para você. Ou às vezes você quer se proteger da própria pessoa, porque você não tem nenhum estímulo físico, sensorial, emocional, afetivo que te conecte a ela e você quer deixar o seu corpo fora do desejo, fora do alcance visível também dessa própria pessoa com a qual você está se relacionando. É louco isso, né? Mas é completamente possível e plausível de acontecer, de você engordar para se proteger da pessoa do relacionamento que você está. E a gente faz isso, emocionalmente falando. E um outro ponto onde o aspecto do peso vem também é para criar força. Muitas vezes essa força que o corpo acha que com o peso você vai conseguir criar, e você pode fazer a cirurgia bariátrica, você pode fazer o uso das fórmulas medicamentosas, você pode fazer o uso das canetas hoje, né, emagrecedoras, e o corpo ele vai instaurar ali aquele movimento de emagrecimento. Mas se a tua situação emocional não tiver alinhada, não tiver curada, não tiver colocada, você pode depois, futuramente, vir a retomar o mesmo peso. Ou você pode não chegar ao peso que você gostaria de chegar. E você pode nem se alimentar furtivamente de alimentos calóricos, né? Porque é uma questão praticamente e profundamente emocional. Aquele peso ali no lugar de força, ele quer fazer você enxergar que aquela situação está muito pesada para você. Qual situação? Eu não sei. Pode ser um casamento, pode ser um trabalho, pode ser a maternidade, a paternidade, pode ser a carreira em si, pode ser uma doença de alguém, uma doença sua, não sei. Mas tem uma carga e um fundo emocional ali que te faz manter aquele peso como uma espécie de escudo de força para que você sustente. A vida está pesada, as coisas estão pesadas e você faz esse movimento do peso. Você se conecta com aquele peso, evidentemente. Então, você acreditar que a pessoa está obesa, ou está muito gorda, ou está muito acima do peso só porque ela come excessivamente, não é a realidade. Ela pode sim consumir coisas muito calóricas, ela pode ter uma dieta muito insatisfatória e pouco saudável. Mas o peso esconde outras esferas emocionais em camadas mais profundas, que precisam ser olhadas, que precisam ser trabalhadas na terapia, principalmente, que é a tecla que eu bato sempre. E na psicanálise profundamente, porque às vezes a psicologia não consegue acessar essas camadas neurais, emocionais, traumáticas profundas, principalmente que vem ali da infância. Eu só parei de consumir esse peso para mim quando eu tomei consciência disso e quando eu fui para esses lugares trabalhar exatamente os traumas desses lugares.
E é isso que a gente precisa olhar. É isso que a gente precisa ter consciência e trabalhar. Quando a gente fala da questão do peso, quando a gente fala dessa questão emocional, porque é muito simples ou muito raso você achar que essa questão ela está só associada ao padrão alimentar desafiador. Lembra também da questão da epigenética. O ambiente está extremamente relacionado com essa questão da obesidade. Então, olhar para isso com esse olhar mais profundo, mais maduro, até mesmo mais técnico, vai fazer você sair da flutuação que a obesidade traz e vai fazer você se colocar num lugar onde o seu corpo realmente assume o peso e a forma que são para ele. Porque, de certa maneira, esse peso ele está sustentando algo no seu self que não está alinhado, que não está fazendo coerência com a sua vida, com as suas dinâmicas, com aquilo pelo qual realmente você vibra na sua situação atual, no seu ambiente, nas suas relações. E é preciso olhar para esse lugar com profundidade. No dia 30 de agosto, a gente vai fazer o workshop O Complemento. Talvez você precise desse impulso para olhar mais profundamente, até para essa questão da obesidade. Se você estiver disposto, se você estiver disposta, se inscreve para você olhar, porque vai ser importante você trabalhar as suas questões emocionais ali de uma maneira com a qual você talvez nunca tenha se deparado antes. Mas eu vou precisar me expor, eu vou precisar falar, vai ter mais gente, vai ser em grupo? Sim, vai ser em grupo, online e ao vivo. Mas eu não vou levar exposição de ninguém para esse dia. Eu quero trabalhar, eu quero colocar vocês para trabalharem de uma forma prática e autêntica as questões de vocês, para que vocês identifiquem exatamente qual é o complemento que para você, nesse momento, está fazendo sentido, está fazendo o lugar dessa sustentação emocional que você realmente precisa encarar. As inscrições elas estão sendo feitas aqui no primeiro comentário fixado. Você pode se inscrever, você pode participar. Tenho certeza que você vai aproveitar muito, muito, muito esse dia. E se você conhece alguém que luta com esse problema, com essa questão emocional da obesidade, que a gente sabe, né? Que a gente tem conhecimento, que a gente estuda também, até porque a gente já passou por esse lugar e a gente não está infalível de deixar de passar, né? Encaminha esse vídeo, compartilha esse vídeo, coloca aí nos comentários a sua experiência, se você quiser compartilhar com a gente. Lembra de deixar o seu like, lembra de se inscrever no nosso canal, que isso ajuda o YouTube a divulgar as nossas informações aí e as nossas ideias para muito mais pessoas também. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.